E aí, Alan? Fala, doutor Cauê, como vai? E aí, tudo certinho? Tudo certo, aquele momento agradável que a gente tem, né? Que a gente fica feliz de falar pra cacete. E galera, já aproveitando aí, siga a gente, né? Se inscrevam no canal, compartilhe os vídeos, curta o vídeo, ative o sininho para você receber notificação dos nossos vídeos. Então, isso é muito importante para que a gente consiga popularizar cada vez mais o conhecimento sobre obesidade e emagrecimento. E falando em popularizar o conhecimento, lembrando que no dia 10 de junho tem o curso de emagrecimento que você precisa saber para não ser enganado. E o lançamento no Talk da Saúde, o melhor podcast de saúde do Brasil. Com certeza. Que eu conheço e que é mesmo o melhor, ponto. A gente vai estar lá no dia 30 de maio, eu sempre me confundo, que a gente trocou tanto essa data nos bastidores. 30 de maio, das 20 às 21h30, a inscrição é gratuita, a participação é gratuita, vai poder fazer pergunta ao vivo. E quem estiver no lançamento do curso, que é no dia 30 de maio, o lançamento, o curso no dia 10. Quem estiver no lançamento tem um presentinho especial que eu e o professor Cauê estamos guardando. Estamos guardando. Então, meti um plural aqui. Não percam essa oportunidade de receber esse presente que a gente vai dar nesse dia e de assistir a gente conversando com a Rafa e com a Edma. Ah, pô, isso aí é a melhor parte. É a melhor parte, com certeza. E no dia 10 de junho, a gente vai fazer dentro do curso o lançamento da assinatura Movement, que é o Clube da Segunda Eu Começo. Por enquanto, esse nome carinhosamente dado pela minha mulher, que é aquela história do segundo eu começo. Não, segundo eu começo. Então vai ser o Clube do Segundo Eu Começo. Ao longo do episódio a gente explica um pouquinho mais, mas no link aqui, que a gente está deixando na descrição desse vídeo, você tem acesso a uma explicação mais detalhada de como será o curso e um livro, um vídeo diferente de uma explicação detalhada de como é a assinatura. Vamos para o episódio, Cauê? Vamos para o episódio. Hoje a gente vai falar sobre a gente, né? Um pouquinho mais sobre os desafios dessa luta diária contra a obesidade. Como é que é para emagrecer, né? Cara... No meu caso, o desafio não é para emagrecer. É para se manter magro. Era o desafio de fazer uma dieta que quebra os meus paradigmas. Não, mas isso aí faz parte, cara. E aí é muito legal isso que você tá fazendo, porque o cara que vai vencer a obesidade, ele vai começar por aí. Sim. Por vencer paradigmas. Perfeito. Então, o que você está fazendo de vencer um paradigma que é uma parada que você gosta de fazer... Que é beber essa cervejinha. Pô, isso é fantástico. E assim, para deixar claro para a galera, assim, dá muita resenha aqui, a gente tem muita resenha. Vamos dar uma olhadinha ali no tempo para a gente não se empolgar demais, né, Cauê? Com certeza. O episódio anterior do Alexandre, meu querido amigo Mr. Magu, que só tinha esse apelido na casa de veraneio dele lá em Sepetiba, que ele ia ficar na casa do tio. Foi onde a gente se conheceu, que eu morava lá. E o apelido dele é Chocolate, sempre foi, mas lá em Sepetiba era Macu na rima e Mr. Magu. Eu fiquei decepcionado porque ele falou que ele não lembra de eu ter nenhum apelido. E o episódio dele é um negócio absurdo, maravilhoso de ver, de exemplo mesmo, de quando o cara tem um propósito, como ele vai achando o caminho para fazer o que é necessário fazer. E a gente vai passar um pouquinho sobre isso, mas eu recomendo, quem não assistiu, vá lá, assista esse episódio do... É inspirador. É maravilhoso. E aí, cara, esse negócio da cetogênica, porque eu emagreci mantendo minha cervejinha no final de semana. Reduzi um monte de coisa, mudei um monte de coisa e consegui emagrecer e consegui me manter. Mas eu queria ver como é que eu já venho testando vários modelos diferentes, e eu queria ver como é que é na prática fazer a tal da dieta cetogênica. Não tem um objetivo real de emagrecer, não tem um objetivo real de manter peso, que eu já vinha conseguindo manter o peso. Eu precisei, né, acabou eu emagrecendo um pouquinho, porque eu dei aquela super inchada, que eu quero que você fale sobre isso, Cauê. Porque eu não sei se eu perdi ou você não conseguiu dar essa explicação, que você deu uma inchada aí, tem um tempinho do seu aniversário. Então... Vamos lá, fale sobre cara, isso. Meu aniversário é o seguinte, eu não tinha emagrecido o que eu queria ter emagrecido, tá? Porque mês de abril foi um mês terrível, e aí soma ansiedade, soma uma porção de coisas, uma porção de fatores extra vida pessoal, né, de uma forma geral. Mas eu consegui reduzir peso no mês de abril, em comparação ao início do mês. Eu perdi peso. No meu aniversário eu decidi chutar o pau da barraca, meter o pé na jaca, e meti o pé na jaca bonito. Foram 3 dias
insanos, né, em comparação que eu já vinha fazendo, de comer aquilo que dava vontade de comer. Então, eu fui para restaurante, eu comi bolo, eu comi sobremesa, bebi cerveja, bebi drink, enfim. Fiz farra, né? E enchei. Enchei 2,5 kg. Caramba, Cauê. 2,5 kg. Só que eu perdi tudo isso em uma semana. Aí o pessoal pensa, Fábio, mas você perdeu 2,5 kg em uma semana, como assim? Gente, a gente acumula muito líquido, né? Porque a gente... O que acontece? Quando a gente está em dieta, isso é uma coisa muito importante de falar. Quando a gente está em dieta, principalmente uma dieta restritiva, né? Porque o jejum intermitente ele acaba sendo restritivo porque você come menos, você diminui o seu consumo de glicose, de uma forma geral. E quando você diminui o seu consumo de glicose de uma forma geral, você também diminui a quantidade de água que o seu corpo absorve. Porque para cada molécula de glicose, se eu não me engano, são 3 moléculas de glicose. Não, desculpa, para cada molécula de glicose, 3 moléculas de água. Ou seja, você está inchando. Sempre que você ingere uma molécula de glicose, você absorve uma molécula de glicose, você coloca água naquele meio. Então você incha. Quando você perde glicose da célula muscular, quando você perde glicose das células de uma forma geral, você também perde água. Então, 3/4 do que você perde quando você diminui seu estoque de glicose é água. E quando você está reduzindo, seu corpo está com menos glicose, e você passa a comer uma quantidade de glicose maior, o seu corpo retém. Vai ser igual uma esponja. Vai reter glicose e vai reter água. Então você incha. Né? O que você precisa fazer naquele período para desinchar? Voltar a fazer aquilo que você estava fazendo antes. Simples. Eu não fiz nada além daquilo que eu já estava fazendo antes, Alan. Nada além. Eu continuei no meu jejum intermitente, continuei fazendo a minha dieta, diminuindo não comendo nada industrializado, não comendo nada ultraprocessado, não comendo nada que não fosse feito em cozinha, preparado em cozinha. Isso eu já estou fazendo há 2 meses e meio. Tá? Então, você vai... isso automaticamente já reduz a quantidade de glicose que você come. Diminui a quantidade de glicose, diminui a quantidade de água. Você começa a perder. Né? Só que o que você perde, o que você ganha em 3 dias, você demora 1 semana para perder. Né? E como é que fica? Explica para a galera, por favor. Como é que fica o mecanismo lipídico, né? A lipogênese nessa história, nesse delay de emagrece, o que pode virar gordura? O que aconteceria? Então, isso é uma coisa que vale a pena falar, porque a galera pensa que tudo que você come vira gordura. Né? Tudo que você come, o que sobra, vira gordura. Não, não é. 95% aproximadamente do que a gente come de gordura, a gente expele pelo ar. Via CO2. Por quê? Isso é a tal da flexibilidade metabólica que a gente já falou em outros episódios. A habilidade que o nosso corpo tem de utilizar os substratos energéticos que a gente come. Né? Então, se eu comi majoritariamente gordura, eu vou usar majoritariamente gordura no meu metabolismo. Se eu comi mais glicose, eu vou usar a glicose majoritariamente no meu metabolismo, né, para produzir energia. Então, se eu uso 95% e somente 5% fica retido, né, eu tenho uma, entre aspas, lipogênese pequena. Só que o grande problema da obesidade é que essa lipogênese pequena é constante, porque o cara vive superávit calórico. Por isso que fala que, o artigo do Thomas, de 94, fala o seguinte: se a pessoa é sedentária, a cada 50 quilocalorias de superávit por dia, pode levar o cara à obesidade em 10 anos. Em geral, a obesidade vem com muito tempo. Exatamente. Ninguém fica obeso do dia pra... em 2, 3 meses. Exatamente. Só geralmente... quer perder a obesidade em 2, 3 meses. Né? Exatamente. O cara ele quer sair da obesidade de qualquer jeito em 2, 3 meses, mas não é assim que a banda toca. Né? Hoje eu saí daquele quadro borderline, né, de 30, né, e meu IMC está em torno de 28. Ainda estou com sobrepeso? Estou com sobrepeso. Mas o meu percentual de massa muscular é um percentual maior do que a média. Tem algumas coisas que, né, depois, quando a gente for fazer o fechamento lá em junho, no nosso curso,
eu vou dar os parâmetros completos para a galera, porque eu vou revelar o resultado desse, entre aspas, experimento que eu estou fazendo comigo. Mas o que eu revelo para a galera, né, comumente, inclusive na segunda-feira vai ter post divulgando, né, os resultados. Toda segunda-feira agora eu vou colocar os posts. Vai ter lá o meu resultado da semana, e aí já somando meu aniversário. No final de semana passada eu meti o pau na barraca de novo, né? Fui para um rodízio de comida mexicana, comi para um cacete. Os desafios. São os desafios. Não, e aí, você, assim, é aquela coisa, né? Você precisa conciliar a sua vontade individual com um aspecto social. Por que eu fui nesse rodízio de comida mexicana? Porque minha namorada estava louca para ir nesse rodízio. E aí, pô, eu vou no rodízio e não vou comer? Entendeu? Vou comer. Você viu que eu fiquei em silêncio, né? Porque você não come. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas eu acompanhei. Eu decidi acompanhar. Mas nessa semana, eu fiz a mesma coisa. Eu voltei pro meu padrão que eu estava antes. Eu já reduzi. Eu já perdi o peso que eu ganhei. Eu já voltei pro que eu estava antes de... Né? Só que, assim, o desafio é justamente esse. Você diminuir desse padrão que eu tô hoje. Né? Que a minha meta é diminuir da dezena que eu tô atualmente. Da casa da dezena que eu tô atualmente para a dezena abaixo. Né? Esse é o grande desafio. Né? O teu desafio, eu fico sempre na dúvida, né? Dúvida mesmo. Porque você vai encontrar relatos diferentes, tanto da experiência das pessoas, como na literatura. Porque você observa nos estudos um grau razoável de sucesso na hora de conseguir emagrecer. E aí a manutenção, o sucesso é mais baixo, né? A manutenção é mais complicada. Bem mais complicada. E nós estamos em momentos diferentes. Você está na diminuição e eu estou na manutenção. E eu, fazendo aqui uma avaliação rápida, eu diria que eu estou com mais facilidade para manter do que você está de perder. Como a vida real, muitas vezes, ela está diferente da literatura, da pesquisa. Mas por quê? Porque é o nível individual. Exatamente. Quando a gente chega no nível individual, e é engraçado, né, que a gente fala o tempo todo na profissão da individualização da prescrição. Mas para isso a gente quer se basear nos estudos populacionais. Tem que tomar muito cuidado sim. com esse ponto. Não, e é bom você chegar nesse ponto, por quê? Porque eu tenho plena noção do que falta para mim atualmente. E eu já estou correndo atrás para conseguir atingir o que eu preciso, né? Que são os movimentos de alta intensidade. Né? A atividade física de alta intensidade. Eu não tenho feito atividade física de alta intensidade, eu tenho feito atividade física de baixa intensidade. Isso eu aumentei. Inclusive, uma coisa que eu percebi, né, foi que as atividades físicas leves, para mim, estão cada vez mais fáceis. Né? Tanto pela redução do peso, porque a própria redução do peso já faz isso, né? Quanto pelo jejum intermitente, pelo próprio jejum intermitente. Né? Eu sinto que meu corpo desempenha melhor as tarefas. Eu subo escadas melhor, eu subo ladeiras melhor, eu caminho mais tempo sem sentir desconforto, e caminho mais rápido. Outro dia, eu estava com minha mochila pesando uns 20 quilos, cheio de prova para corrigir. Cheio de prova, devia ter umas 300 provas para corrigir. Né? Mais de 500 folhas, né? Mais notebook, mais roupa, mais tudo. Devia estar uns 20 quilos a mochila, e eu subindo tranquilo. Né? Se eu botar mais o meu peso, dá mais 100 quilos. Isso. E aí é a hora da gente... Eu vou aproveitar, porque toda vez que a gente fala um negócio, a gente pode gerar uma certa confusão. Porra, então, Alan, eu tenho sempre esse receio. Estou falando que você olha os estudos, os populacionais, e tem os estudos randomizados, controlados, com públicos menores, que avaliam, que você, inclusive, tem trabalho que mostra os resultados individuais. Você vê que sempre tem uma variação enorme. Então, quando eu estou falando, né, tomar cuidado com o estudo para a prática, eu só estou chamando a atenção
Então, cuidado de olhar a média, ver que você tem uma direção, que quando você olha para a ciência, sim. ela te dá um norte, e quando você vem para a prática, você vai ter que olhar o indivíduo com o norte que você tem da ciência. E o que você está Exatamente. falando está bem descrito num trabalho especificamente que eu gosto de citar, que é do Dennis Villarreal, de 2011, do New England Journal of Medicine, e que ele vê exatamente isso, porque ele bota um grupo fazendo exercício, um grupo fazendo a restrição, um grupo fazendo exercício com a restrição e um grupo com força só, eu acho. Um grupo com força, um grupo combinado. Mas posso estar errando aqui um pouquinho um grupo ou outro, mas tem exercício. Tem um grupo só da dieta restritiva de calorias, eu já quero falar sobre essa questão da restrição. E um grupo que não faz nada. E só a dieta restritiva da caloria, já na hora que eles vão testar, fazer os testes de capacidade funcional, já melhora. Só perder peso, aí quando vai olhar o grupo que fez a dieta, que perdeu peso, e que fez o treinamento de força, a resposta de melhora da capacidade funcional é maior. É maior. E tudo dentro do que a gente espera. Não precisa. Efetivamente, quando você pega o treinamento com a restrição e vê a melhora, é o que você espera. Mas algo que passa, que se deixa escapar de vez em quando, que esse estudo, estudo de 2011, que se deixa escapar é que só emagrecer já melhora a capacidade funcional. Já melhora a sua eficiência para fazer força. Já aumenta a sua força relativa. Uhum. E as suas tarefas do dia a dia se tornam mais fáceis de fazer. Mas assim, vale a pena também pensar que isso tem uma explicação, né, uma opção de coisa que a gente já conversou aqui, como, por exemplo, melhora do perfil inflamatório, né, a própria melhora da força relativa, como você falou, né, mas tem os efeitos que a gente observa pela restrição, pelo emagrecimento, mas também os efeitos que a gente tem da intervenção específica. Da atividade física que você está falando? Não, do tipo de restrição que você está fazendo. Sim, explica. Entendeu? Por quê? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no jejum. No jejum intermitente. Não, agora não. Não, porque você vai calma, porque eu vou puxar o gancho para você chegar. Calma, porque o Cauê, ele acabou de tem mais ou menos 2 semanas, você me mandou seu artigo que acabou de ser publicado, já te deu os parabéns em off, estou te dando os parabéns aqui em público, um artigo que vai estar lá sendo discutido no nosso clube do artigo que está dentro da assinatura, segundo eu começo. Mas é que eu queria falar da restrição antes. Fala da restrição antes. A gente vai perder. Quando a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de restrição. Por quê? Porque a restrição pressupõe só a restrição calórica. E aí eu quero falar isso porque eu vou dar meu exemplo do que eu estou fazendo. Qual é o meu nível de restrição calórica hoje, pessoal? Absolutamente nenhum. Eu não estou nem aí para a quantidade que eu estou comendo. Absolutamente nem aí. Alan, você está de sacanagem. Não estou de sacanagem. Eu como até acabar. Até minha fome acabar. Nem acabar a comida. É acabar minha fome. A hora que eu falei assim, cara, agora eu não estou mais com fome, eu não vou comer. E acontecem alguns efeitos interessantes. Primeiro, tem um fator que você vai falar já, que eu já meio que faço um jejumzinho meio radical. Uhum. É uma característica minha. E aí eu como muito. Então, isso já dá uma diferença. E o tipo de dieta que eu estou fazendo restringe um monte de coisa. Mas, por exemplo, restringe o álcool. Então, ela é também uma dieta restritiva. É que a gente, quando fala de dieta restritiva, isso é só um parênteses. A gente quando fala de dieta restritiva, a gente olha só para a restrição calórica. E tudo é restrição. A não ser que você faça uma dieta obesogênica, que você vai comer absolutamente tudo que se ofertar para você. Você não está restringindo nada, nem caloria, nem qualidade. Nem qualidade, vamos falar aqui em qualidade e quantidade. Nem qualidade, nem quantidade. Então, hoje, eu optei, eu já faço isso há muito tempo. Eu só diria que eu radicalizei para fazer a cetogênica, então eu dei uma radicalizadinha maior e restringi mais algumas coisas em alguns momentos que normalmente eu não restringiria. Então, quando eu falo que se eu estivesse lá no restaurante mexicano, eu não teria comido, porque eu estou nesse momento, mas tem outros momentos que eu estou, desses 10 anos que eu estou magro, que eu vou lá, eu como a comida mexicana,
eu como, vou lá na feijoada, bota farofa, pô, quando é uma farofa então da Karina ou da minha sogra, é maravilhoso. Tudo que elas fazem é muito gostoso, tem umas coisas que são para matar o ser humano. A farofa é matadora, é complicado. Tem sempre aquela desgraça na minha frente ali, passeando no meu ambiente durante o dia, e eu tendo que dizer não. E aí, cara, só deixar esse ponto, porque se você quer, e querer é importante, se você quer emagrecer, se você quer mudar de estilo de vida, se você quer se sentir melhor, e aí sentir melhor vem antes de emagrecer, eu achei que era isso que você ia falar, você acabou não falando, mas eu estou complementando agora, você precisa querer, né? Se você quer, você tem que tomar atitude. A própria maneira que eu falei já determina tudo. E se você quer fazer isso, você vai precisar querer, você vai ter que restringir alguma coisa na sua vida. Sim. Vai ter que fazer algumas escolhas. Tá? Sim. E aí, o gancho que eu queria puxar, Cauê, é que eu já fazia jejuns muito grandes e, naturalmente, eu vou te dizer o que aconteceu ontem, então. Ontem foi um dia que eu não consegui treinar, o que me atrapalha muito. Eu fiz uma refeição às 11 horas da manhã, porque eu tinha um espaço de 20 minutos que não dava tempo de treinar, tomar banho, me arrumar e sair para a próxima aula, mas dava tempo de comer. E eu comia exatamente em 20 minutos. Comia até um pouco rápido demais. Aquele meu esquema de comer, cara, comia até... Quando eu acabei nesses 20 minutos, eu estava ali... 5 horas da tarde, 4 e pouca da tarde, chegou Amoroso lá em casa para gravar a aula da assinatura do PBA, da prática baseada no aluno, que é a outra assinatura que a gente vai lançar também a partir do 10 de junho. Já aproveito, já faço o jabá. Então, junto com o curso de obesidade, no dia do curso de obesidade, a gente lança 2 assinaturas. Assinatura Segundo Eu Começo e assinatura Formação Profissional, a prática baseada no aluno, que é aquela pegada mais comportamental, mais filosófica, olhando além da prescrição técnica, como você lida com o seu aluno no dia a dia, o que tende a melhorar o seu desenvolvimento humano. E do ponto de vista meio que final, aqui o desfecho lá com o seu aluno, que eu acho que é muito importante, a melhora da aderência, a melhora do seu relacionamento do aluno, deixando um aluno mais feliz, você mais feliz naquele relacionamento e fazendo com isso com que ele seja mais duradouro. E o Amoroso chegou lá em casa, a gente estava conversando e ele falou de negócio de comer, eu falei, não estou com fome. Eu falei, cara, não estou com fome. E ele ficou gravando até as 7 da noite, acabou, foi embora. Eu fui tomar um banho, fui arrumar minhas coisas, conversar com meu filho, fui deitar 9 e pouca da noite. Sem fome. Não comi, cara. Eu não comi. Nem lembrei. Assim se explica. Eu sei, por isso que eu estou falando, por isso que eu falei, deixa eu puxar o gancho. Deixa eu puxar o gancho. E aí, para continuar, eu achei que eu ia sofrer muito nos treinamentos do City, Cauê. Vou deixar mais um gancho, depois você mistura tudo na sua explicação. Eu tô levantando a bola aqui para você poder cortar. Já levantei uma, vou levantar a segunda. Nesse jogo aqui, eu posso levantar 2 e dá tempo para você cortar as 2. Eu achei que eu ia sofrer muito no treino do City. E teve um dia que eu sofri demais, mas eu estou acreditando isso ao meu baixo condicionamento no dia que eu fiz, que foi especificamente o primeiro. Eu estava muito longe da cetose ainda, mas fui em jejum. Mas eu estou muito acostumado a treinar em jejum. Pô, se for 8, 9 horas da manhã treinar em jejum, para mim é como se eu estivesse treinando alimentado. Não faz diferença nenhuma. Estou falando de percepção. Estou falando de resultado, não. Estou falando de percepção. Uhum. Mas naquele dia foi especificamente difícil, porque você fez 3 dias de chutada de pau na barraca, eu fiz 6. Eu programei 5 e fiz 6. Eu fiz quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, como eu queria fazer algumas medidas que eu não estava conseguindo, eu demorei para conseguir o material, para comprar material, para chegar, não sei o quê, era para eu começar a minha dieta cetogênica na segunda, eu comecei na quarta, dia 19, se eu não me engano. Foi quarta-feira, dia 19. E quando eu fiz a primeira medida, que eu dei 0,1 milimol de corpos cetônicos. E aí, nesse dia, eu fui treinar em jejum e foi horrível. Foi horrível. Ainda longe da cetose. E ali totalmente descondicionado, porque eu já estava 15 dias sem treinar, na verdade. E venho treinando, ao mesmo tempo que eu estou adaptando aqui na cetose, que agora eu estou oficialmente em cetose,
E para quem está assistindo esse episódio, ele está indo a uma semana depois da gravação. Ao mesmo tempo que eu fui adaptando, aconteceu um fenômeno simples. Eu fui melhorando o meu condicionamento também. O último treino que eu fiz, eu fui um pouco com medo. Porque, não o último, o penúltimo, quando eu aumentei, que eu comecei com 4 séries, já estou em 6 agora. Falta uma sessão de 6 para passar para 7, que é a sequência final. E aí eu confesso, galera, que deu que medinho. Falei, fui. Aí eu observei, e eu não salvei, infelizmente, mas no final eu olhei, a velocidade máxima foi abaixo da do primeiro treino. Mas a média foi maior. No mesmo tempo de estímulo, com o mesmo tempo de recuperação, a média, eu consegui manter uma média maior. Então, mesmo que a velocidade tenha sido mais baixa, eu consegui sustentá-la durante mais tempo. Não sei se eu conseguia tirar o medinho e lascar 20 e poucos quilômetros, foi 20,8, um negócio assim, quilômetros por hora. Está lá no meu Instagram, tem lá o valor. Se eu conseguir jogar essa velocidade, o quanto eu vou manter. Então, o próximo treino eu vou ver se eu perco o medinho e se eu lasco uma velocidade média, uma velocidade máxima de 20 km por hora em algum momento. Teve um tiro, que foi o penúltimo, que eu tinha certeza que eu tinha ido a 20 km por hora. Aí vem um ponto importante, estou te dando mais um dado. E que eu não sei se foi falha do GPS, que eu tenho a percepção do quanto eu estou correndo também. Ou se foi, porque aí eu atingi, fiquei um tempinho e falei, cara, acho que eu estou exagerando. Aí dei aquela segurada, que eu fiquei com medo de morrer e não conseguir fazer o 6º. Enfim, um monte de dado legal aí para você analisar, mas acho legal você começar. Então vamos lá, vamos começar do jejum, né, desse fenômeno aí que você falou. Eu vou ter um acréscimo no que você falou, tá? Tá. Então, mas vamos lá. Você falou do episódio de ontem, né? Ontem ou quinta-feira, que você... Foi sexta, foi ontem. Foi ontem. Você comeu 11 horas da manhã, comeu até dizer chega. Detalhe, desculpa, Cauê, só para complementar. Comi até dizer chega em pouco tempo, porque era o tempo que eu tinha. Hoje eu acordei às 5 da manhã, que eu dou aula sábado para um grupo muito especial de alunos que mora fora do Brasil. Dei aula de 6, acordei às 5, comecei a dar aula às 6, parei de dar aula às 10, treinei de 10 a 10 e meia, e aí eu me toquei que eu estava fazendo um cálculo errado e não ia dar tempo de chegar aqui, e interrompi o meu treino, que estava muito intenso, treino de força. Não fiz a parte final, que ia demorar mais uns 20 minutos. Corri para casa, comecei a comer mais ou menos 10h45 da manhã. Quase 24 horas de jejum. E eu fui treinar a força assim. Cansei, treinando, cansei. Mas cansei como eu sempre canso. Uhum. Aí eu não consigo ter o parâmetro se é porque eu estou em cetose, se é porque eu estou em jejum, se é porque quando eu faço aquele trabalho ali, eu sempre termino cansado. Não, mas a graça, né, do que você falou é o seguinte: esse fenômeno a gente observou no nosso experimento, né? Só que a gente fez o nosso experimento com animais. A gente viu que os animais, eles comem, né, nas primeiras 2 horas de exposição ao alimento, porque só para explicar para a galera de casa aí qual o modelo que a gente utilizou, foi o modelo Every Other Day, né? Significa dia sim, dia não. Ou seja, eles têm 24 horas de oferta de alimentos e 24 horas sem oferta de alimentos. Tá? Nas primeiras 2 horas após a inserção da oferta de alimento, é o momento em que o animal come mais. E depois ele vai diminuindo o consumo dele. Tá? Isso a gente chama de fenômeno de panturramento. E isso gerou um resultado muito interessante no que diz respeito à regulação dos hormônios, dos neurotransmissores oreticigênicos e anoreticigênicos. A gente analisou lá o POM-C e o NPY, e os dois deram resultados que casaram direitinho com o fenômeno, né? E, além disso, a gente tem a modificação, né, que a gente observou. A literatura já observa que existe um crosstalk entre esses neurotransmissores e o tecido adiposo branco. E a gente viu uma modulação do tecido adiposo branco, né? O que a gente chama de browning, ou amarronzamento, né? Ou arrozeamento do tecido adiposo branco. Como a gente viu isso? A gente viu isso por marcadores específicos, né, de angiogênese,
ou seja, mais sangue chegando mais capilares chegando no tecido adiposo, e marcadores de desacoplamento mitocondrial, né, que é o que, né, e aí uma explicação um pouco mais específica, é quando a gente tira os hidrogênios que estão, entre aspas, sobrando na mitocôndria, no espaço intermembranas da mitocôndria. Isso gera calor. Né? Então, por isso que a gente fala que o amorronçamento aumenta a termogênese. Né? Então, isso a gente observou nesse trabalho, né? E isso mostra que o jejum intermitente por si próprio pode gerar essa resposta de uma forma bem positiva. Somado ao exercício, então, é potencializado, a gente vê efeito sinérgico. E isso casa com o que a gente viu no estudo de 2018, que a gente também publicou. Nesse estudo de 2018, a gente viu que os animais que fizeram jejum intermitente, eles melhoraram a capacidade oxidativa deles, a mitocôndria ficou melhor no músculo esquelético, né? E ficou melhor também em relação ao metabolismo anaeróbio. Né? A hexoquinase, que é a enzima que prende a glicose dentro da célula, né, que é a primeira enzima, né, quando a glicose é utilizada como substrato energético, a primeira enzima, que é a hexoquinase, ela está mais ativa. Ou seja, ela prende mais a glicose dentro da célula para entrar ou na via glicolítica ou na via das pentoses de fosfato. E a gente viu que isso ocorre somente com o jejum intermitente e é potencializado quando você coloca o exercício. Qual foi o exercício que a gente utilizou? HIIT. A gente utilizou HIIT nos 2 experimentos, nos 2 artigos, tanto de 2018 como desse ano. Né? E você está fazendo um tipo de HIIT, que é o CIT. É o CIT. Né? Ou seja, você está potencializando os efeitos no seu metabolismo, você está potencializando a modificação, né, no seu tecido adiposo branco, e você está potencializando os efeitos a nível de performance, porque os animais que fazem os dois têm capacidade funcional melhor. Legal. Né? Então, isso explica muita coisa do que você está passando aí agora. Né? E aí você também falou sobre você sentir muito mal no primeiro treino, eu senti uma melhora, né? Eu posso arriscar aqui e dizer que você conseguiria fazer o melhor treino de toda a série nesse treino que você ficou com medinho. Sabe que eu fiquei com vontade de testar, Cauê? Fazer o primeiro dia. E não parar a progressão, eu fiz 3 sessões de 4 séries, 3 sessões de 5 séries, 2 sessões de 6 séries. Eu fazia a terceira sessão de 6 séries e fazer uma de 4. Para você testar como você se sente. Isso. E comparar com a primeira. Isso. Faz o seguinte, não testa só como você se sente, não teste os parâmetros que você está medindo também, velocidade. É para isso que eu quero... Entendeu? Porque eu tenho certeza... eu tenho certeza que você vai se dar melhor. Esse negócio do como eu me sinto é foda, porque tem muita coisa aí que vai me influenciar. O importante, nesse caso, eu vou ser um pouquinho menos... Eu gosto da coisa mais subjetiva, eu vou ser um pouquinho mais objetivo, porque é realmente ver ali o que eu tenho de parâmetro que é legal, que é... Eu não tô fazendo com frequencímetro, né, com monitor cardíaco. Então eu tenho a velocidade média e a velocidade máxima. São os 2 parâmetros que eu tenho. A velocidade máxima é muito fácil de atingir. O problema é o quanto eu vou conseguir manter. E eu acho que essa é a grande comparação da primeira sessão de 4 séries com agora uma sessão de 4 séries. Vou fazer isso essa semana. Faz sim. Vou fazer. E aí, eu tenho certeza que você faria o melhor treino da série no treino que você fez, que você ficou com medo. Porque você está condicionado. E o jejum intermitente que você faz, ele te proporciona isso. Né? E o mais legal, que o teu caso, é um caso crônico. Porque você já faz isso há anos. Né? As modificações que a gente vê em pessoas, em experimentos que fizeram isso no longo prazo, são modificações estruturais importantíssimas a nível de hipotálamo. Vou puxar um ponto aí. Apesar de fazer isso há anos, toda vez que eu quebro de forma radical, o retorno é muito ruim.
Por isso que aí é uma dica minha, não é uma dica minha, é uma visão prática minha. E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou fazer um parêntese, depois se eu não vou, você me ajuda a voltar. Uhum. Porque eu ia falar isso atrás e acabei esquecendo. Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala as coisas pela nossa perspectiva. Sim. Porque os outros podem pensar a mesma coisa, né? Que Não, aplica a eles também. que é a mesma coisa que falar assim, e o Gary Taubes fala isso, e essa parte eu gosto muito que ele fala. E a gente vai fazer um episódio sobre carboidrato e insulina, a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, da parte de mecanismo que eu sei que você está doido para falar. Mas você não pode julgar ou analisar a pessoa que está obesa partindo de uma pessoa que nunca foi obesa. Uhum. Porque não é só fazer o que o magro faz. Porque o que o magro faz, e as coisas, elas emergem muito mais, elas são respostas do que ações específicas. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos sujeitos a um ambiente absolutamente obesogênico, e o que emerge desse ambiente, que nos influencia do ponto de vista comportamental, muitas vezes é um comportamento obesogênico. E o que acontece se você está num ambiente obesogênico que te empurra para o comportamento obesogênico e você se comporta de forma obesogênica, você se torna uma pessoa obesa. Exatamente. Você fica obeso. E aí tem um monte de pessoas que está no mesmo ambiente e se comporta de maneira diferente, de maneira natural. Então não é tão simples você chegar e falar assim, olha, é só você fazer igual o fulano que é magro. Não funciona. Agora, você pode tentar alguma coisa do fulano que era gordo e ficou magro. Essas pessoas podem ajudar. Tanto quanto o professor, quanto o nutricionista, quanto o exemplo do Alex, que esteve Exatamente. aqui com a gente. O exemplo da vida real. Eu acho que isso é muito importante. Lembrando que eu sou um cara hoje que eu me questiono muito, eu venho há muito tempo falando sobre isso, que eu particularmente, no nosso podcast, inclusive eu fiz um corte sobre isso, que eu não vejo, não acredito, numa mudança do cenário de obesidade que a gente está sem uma mudança do ambiente. E quando eu estou falando isso, eu estou falando do ponto de vista populacional. No aspecto individual, quando você olha caso a caso, tem pessoas que vão conseguir, sim, diante do ambiente obesogênico, vencer a obesidade. Nós temos 3 podcasts falando sobre isso. Maria Emília, a Lilian e o Alex. Emília, Lilian e Alex. Emília e Lilian lá na temporada 1, ou 2. 2, temporada 2. E o Alex agora na temporada 4. Cada um encontrou o caminho à sua maneira, né? A Emília hoje é atleta de ultramaratona. É uma loucura. Eu vejo os treinos dela no Instagram e fico, caraca, como é que você consegue? Eu não teria paciência para fazer 5% daquilo. Foi a troca que ela fez. Exatamente. A Lilian, né, escolheu o caminho focado na dieta, no exercício físico. É professora de educação física, então escolheu esse caminho. E o Alex, sem informação nenhuma, com um propósito absurdo, encontrou o caminho. Então, cada um vai encontrar o caminho de uma forma diferente. Legal. E as pessoas podem se ajudar. Exatamente. E o papel aqui é também ajudar. Uhum. E aí as experiências pessoais, nesse caso, elas podem ajudar bastante. Então, quando eu pego... Eu não sei se eu vou conseguir voltar ao ponto agora que eu tinha pedido para você me ajudar. Vou falar que se não for isso, a gente depois vai ver na gravação. Que merda. Aí, quando eu pego, no meu caso, o que eu observo, quando você chuta o pau da barraca, de maneira radical como eu chutei, o retorno é mais pesado. E aí, no retorno mais pesado, como é que funciona para mim? E eu tô falando, pode funcionar para um monte de gente, mas para mim funciona assim. Da mesma maneira que eu radicalizei na chutada de balde, eu radicalizei na não chutada de balde. E aí eu aproveitei para fazer o desafio cetogênico, que eu achei que eu nunca ia conseguir, Cauê. Só que tem uma coisa que é muito pessoal. Eu tenho uma confraria lá dos amigos, que a gente chama de confraria, que são amigos que se reúnem desde 2009.
Então são mais de 10 anos que todo mês a gente se reúne. E aí, por coincidência, exatamente dentro do período que eu estou fazendo a cetogênica, nós resolvemos, por conta de calendário de todo mundo, fizemos uma confraria no final do mês de abril, e a outra vai ser agora, no início do mês de maio. Nós estamos gravando aqui no dia 13 de maio, no início de maio. O episódio está indo ao ar no dia 20, mas ficou muito próximo da outra. Então eu vou para a segunda confraria dentro do desafio da cetogênica. Os caras... Ou seja, se fudeu. Os caras bebendo na minha frente. E aí eu quero dar um relato interessante, porque às vezes a gente quer falar as coisas no Instagram, cara, mas não dá tempo, né? Que a nossa rotina tá aí agora com a gravação da assinatura, tá realmente... Porque não é simplesmente abrir uma câmera e filmar, tem que armar o cenário, tem que preparar o material, eu tô fazendo roteiro, tem que fazer um negócio legal pra galera. Então, pô, tem hora que eu falo, pô, tinha que falar isso aqui no Instagram, quando eu vejo já passou o tempo e eu não falei. E uma coisa bacana de falar é que, assim, no primeiro final de semana, da cetogênica, já teve a confraria. E quando eu postei que eu estava fazendo a cetogênica, alguns amigos da confraria, chama de confraria, como um monte de gente fala confraria de um monte de coisa, né? É só um apelido carinhoso que a gente dá para essas coisas. Que é a reunião com os amigos de longa data. E aí eles me responderam, vou te ferrar, não sei o quê, não vou deixar você fazer... Você vai ver só, vou te oferecer cerveja todo dia. E um monte de gente me zoando no Instagram, mandando direct para mim. Foi divertido pra caramba. Esse primeiro dia foi o mais divertido de todos, aliás. Primeiro final de semana. Uma semana depois, estou falando agora dos mais chegados. Os mais chegados. Não, Alan, a gente queria... Estava numa reunião de trabalho com eles, que são sócios, são amigos e sócios. Não, a gente vai ali na esquina tomar uma cerveja. Não, mas a gente sabe que você não vai beber. Já mudou o discurso. Não, eu vou com vocês. Não, você pode ir com a gente e tal. A gente sabe que você não vai beber, mas só senta lá com a gente. Porque não era uma questão de, será que você consegue ir? Não. A gente pode te convidar. Pode me convidar. E outra coisa, não, estou te convidando, não é nem isso, desculpa. Eu estou te convidando, mas não é para beber. É para estar com a gente. É só para você ir. Você pode ir, a gente sabe que você não vai beber. Eu olhei e falei, já mudou o discurso. Porque é interessante do vou te atazanar, você não vai conseguir, pro cara, já vi que... Porque e também é muito fácil, tá? Vamos lá. Você determina uma data para acabar, fica mais fácil. Se mudar pro resto da vida... Então vamos lá, Cauê. Eu já estive nessa posição, depois eu vou te contar a história. Antes de você... Olha o que eu tô falando. Porra, Alan. Então é fácil pra caramba pra você porque você conseguiu mudar. Calma. Eu vou voltar a beber no dia 24 de maio, que é o dia do aniversário da Karina, minha esposa. Eu tenho uma data marcada para voltar. A questão, Cauê, é que o que eu observei? Eu tô fazendo medida minha e da Karina. A Karina tá fazendo. A Karina não é igual a mim. Dentro de casa nós não somos iguais. Então o que a Karina fez? Ela, sábado passado, vou beber um gin, não quero nem saber. Beber um gin com tônica 0, ficou tranquila, bebeu acho que 2 taças. Chegamos em casa, chegamos em casa, a medida, baixou. Beleza. Domingo de manhã, médio de novo, 3,3. Cetose. De novo, de sábado para domingo. Aquela dose de álcool sem açúcar, de verdade... não atrapalhou. Já eu vou testar essa parada comigo. Porque eu tô gostando do efeito para mim, de uma maneira geral. E aí, eu vou voltar a um modelo, isso é uma decisão difícil, porque eu tenho um aluno de sexta-feira, que ele é o último aluno de sexta. E tô acabando na hora, ele já fala assim, você tem compromisso? Já me sacaneando. Tem uma ali na geladeira. E eu já avisei para ele, falei, Marcelo, é o seguinte, tua cachaça tá aí, teu uísque tá aí? Tá. Pode esquecer a cerveja, eu vou voltar a beber, mas vai ser a cachaça e o uísque. E não, tá beleza, ele também prefere, eu não gosto de cerveja, vai ser bom que você me acompanha no que eu gosto. Então já tá resolvido. O problema é que eu não quero beber na sexta, beber no sábado, beber no domingo. Eu vou ter que fazer esse balanço aí. Mas o que eu queria dizer no final é muito mais fácil quando tem prazo para acabar. Eu não vou para sempre agora na confraria
sentar com a galera, beleza, pode botar a cerveja à vontade na minha vida, porque eu não vou beber. Então, alto lá, calma. Mas tem gente que faz isso. Tem gente que muda E muda pra valer e mesmo. muda para sempre. E aí, quando a maioria das pessoas que faz isso, elas viram alguma coisinha as ameaçando. E elas fazem, ou eu mudo, Ou eu morro, isso aí. né? No meu caso, foi há muito tempo atrás isso. Eu era atleta ainda. Competia, né, tava treinando ali meus 4, 5 mil metros por dia de natação. E eu decidi parar de beber refrigerante. Eu não bebia muita cerveja na época, já não tinha uma ingestão grande de bebida alcoólica como eu consigo ter hoje. Não bebo toda vez isso, mas eu ainda consigo ter uma certa tolerância. Eu que sei. Rapazinho é uma esponja. Come 2 quilos de sal antes de sair para beber. Mas enfim, eu não bebia muito naquela época, mas assim, eu parei de beber refrigerante, eu parei nessa época de ingerir qualquer coisa industrializada. Churrasco da família era o terror, porque eu chegava, comia carne, comia comida, bebia água. Eu bebia água. E eu fiquei assim quase 2 anos. Um propósito de uma coisa maior. Exatamente, meu propósito de melhorar rendimento. E eu conseguia. Eu consegui medalhar 3º lugar em estadual, eu consegui ficar em 4º lugar em brasileiro, né? Fiquei em 4º lugar por 3 décimos de segundo. E não tem dos físicos mais avantajados para o esporte da natação, tem? Como assim, não entendi? A galera que você competia maior e tal. Pô, eu sou baixinho, cara, tenho É isso que eu tô 1,70 m, falando. entendeu? Meu negócio era Porque eu falei com o maior Era cuidado luta. para não te ofender. Não, pelo amor de Não, Deus. porque eu tô em público. Se fosse Velho, privado, eu ia falar, ô baixinho. Eu tenho um porra. amigo, faz muito tempo que eu não vejo, né, se ele vê algum dia esse podcast, um abraço, Márcio. O cara tem 1,95 m praticamente. O cara é gigante. Eu ficava assim, eu conversava olhando pra ele assim. Eu conseguia ganhar desse cara porque eu treinava. Ele tinha o talento. Eu era puro treino. O talento e o porte. E o porte, entendeu? Pô, botava eu e ele nos 50 metros e depois que eu comecei a parar de treinar, ele começou a me ganhar. Ele vai ficar puto se ver isso. Mas, enfim, essa foi a realidade. Entendeu? E assim, a questão foi que, assim, foi um momento em que eu consegui melhorar rendimento. Foi um propósito. Depois, a natação foi ficando em segundo plano, eu comecei faculdade, e aí faculdade, primeiro período, chopada, convívio social, enfim, aí tascou assim, eu fui parando de nadar progressivamente. Mas a questão é o propósito mesmo, né? E agora, com o propósito de emagrecer, né, de voltar, né, um peso, né, menor, um peso mais compatível com o que eu quero para mim, para minha vida, seguir em frente, eu vejo o seguinte, eu preciso também ter os meus momentos, né, de desafogo, mas numa escala geral, eu não posso mais meter o pau da barraca todos os dias. Eu não posso chegar em casa hoje e pedir um hambúrguer ou beber uma cerveja todo dia. Entendeu? Eu tenho que chegar em casa, eu vou comer minha proteína com uma saladinha. Acabou. Você tem que fazer. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Né? Em alguns momentos você fazer uma escolha por um prazer mais imediato, um hambúrguer com a batata frita. Em outros você vai fazer pela salada com a água, que é um prazer que vai te dar um resultado menos imediato, mais a longo prazo. Mas a minha escolha frequente tem que ser a salada com a proteína, e minha escolha menos frequente tem que ser o hambúrguer com cerveja. Prazer imediato vai ficar mais restrito. Exatamente. Em busca de algo maior, em busca de eu manter um padrão de saúde compatível com o que eu quero para mim. Perfeito, você acabou de levantar a bola para mim, posso falar? Pode, à vontade. Lá na nossa assinatura... que tem uma coisa que eu quero falar aqui agora sobre ela, que é muito legal, porque ela é dividida em blocos, né? Você tem o bloco do Clube do Artigo, o bloco do Clube do Livro, o bloco do Clube da Notícia e o bloco de aulas,
que são verdadeiros cursos divididos em módulos. Só que quando você entra em cada uma dessas casinhas, o Clube do Artigo, ele é dividido em módulo. Então, quando você entra no aulas, que eu não sei nem se a gente vai chamar aulas na hora que a gente está carregando, tem que até ver esse nome depois. Se é Clube da Aula, não sei, Clube do Curso, Clube do Minicurso, sei lá. E tem lá o módulo 1. E o módulo 1 no nosso projeto pedagógico, Cauê, eu estou olhando isso diariamente, então às vezes eu tenho que te lembrar, eu sei. O módulo 1 é o módulo apetite, que a gente escolheu, porque a gente começa por aqui, e todos os módulos eles têm um encadeamento. E lá na frente, se alguma coisa a gente entender que precisa entrar no meio, por ser uma assinatura gravada, a gente vai lá e altera. O módulo 1 vira módulo 3 e entra um outro módulo 2, mas hoje o módulo 1 é o apetite e o módulo 2 é a evolução. No nosso projeto pedagógico inicial, o módulo 1 era evolução. E a gente mudou. Exatamente. Porque a gente queria falar um pouquinho mais das coisas, dos aspectos relacionados ao que ferra a galera, que a gente vai falar daqui a pouco no modelo carboidrato e insulina. E lá no módulo de apetite, tem uma aula específica sobre essas questões que você acabou de falar, de escolhas. As escolhas mais imediatas, as escolhas mais a longo prazo, e o papel do indivíduo e a questão biopsicossocial e a questão ambiental. E por isso que a gente começou por lá, porque depois que a gente faz esse apanhado, que tem uma parte fisiológica e tem uma parte filosófica, aí a gente entra com o modo de evolução. Eles se conversam, na verdade, o 2 poderia virar 1, poderia virar 2. Exatamente. Enfim, já fiz um pouquinho aqui do jabá. E aí, quando você entra lá no Clube do Artigo, você entra em módulo 1, são os artigos de apetite. Quando você entra em módulo 2, são os artigos de evolução. Quando você entra lá no módulo 2 da notícia, são os artigos, são as notícias que foram publicadas, que a gente está fazendo uma análise delas pelo aspecto evolutivo, e por aí vai, todos eles se conversando com informações complementares. E siga, aí, Cauê. Cara, a questão que eu vejo, né, e aí eu falando de mim, do meu desafio pessoal, hoje eu já estou planejando sair do jejum intermitente, porque uma coisa interessante, a gente vê que existem mudanças estruturais a nível hipotalâmico que eu não quero sustentar, né? Então, já estou planejando a minha saída com uma estratégia nutricional para que eu consiga sair, mesmo mantendo um déficit calórico, e eu já estou planejando a inserção da atividade física de alta intensidade. Estou já me encaixando nesse sentido. Por quê? Porque eu sei que eu preciso manter a estratégia de restrição calórica, e eu preciso inserir atividade física de alta intensidade para aumentar meu consumo calórico, meu condicionamento cardiorrespiratório, e isso vai me possibilitar, lá na frente, um emagrecimento potencializado, para sair desse platô e chegar onde eu quero lá no dia 10 de junho. E não é só isso, é o que vai te ajudar a fazer uma mudança ainda mais importante no estilo de vida, que vai fazer essa mudança que você está provocando agora perdurar. Exatamente, exatamente. A ideia é essa. É perdurar, é manter isso. Porque, cara, eu ainda vou manter os meus momentos de prazer alimentar. Né? Esse é o ponto, Cauê, que é legal, porque a cetogênica, ela é muito radical nesse sentido. E daí ela é muito avacalhada por vários outros motivos que eu estou... Cara, vai de sacanagem, né? É porque tá vindo tudo da cabeça. Que eu estou discutindo lá no Clube do Livro, que o primeiro livro sobre dieta cetogênica. O Clube do Livro ele é o único que não é dividido em módulos. Ele é dividido em livros, que a gente escolhe e leva para lá. E aí tem todo o apanhado lá do Gary Taubes histórico e tudo, mas ela tem esse aspecto mais radical. Embora eu ache que eu não vá conseguir, eu entendo que algumas pessoas... a cetogênica, a que escolha, talvez tenham que escolher para o resto da vida. Tem gente que tem que parar de beber para o resto da vida, tem gente que tem que parar de fumar para o resto da vida. E aí são as particularidades. Mas, efetivamente, o que eu sempre defendi, e para mim, e que eu acho que é mais viável para as pessoas, porque por isso que lá no início eu falei, eu não estou em defesa da dieta cetogênica. Então, o que eu sempre defendi é encontrar um caminho que te permita
manter alguns prazeres, porque, cara, nenhum ser humano é perfeito. Exatamente. E eu preciso sair daqui um dia com você do podcast, tomar uma cervejinha ali. A gente precisa um dia fazer um podcast. Vou preferir que seja com uma boa cachaça, um bom uísque. Ou até abro mão para uma vodka, alguma coisa assim. Mas de preferência uma cachaça ou um uísque. Eu vou preferir. Não, cara, Mas eu quero ter esse prazer. sim, e esse que é o importante. A gente precisa ter, né? E aí as pessoas que estão nos assistindo, talvez estejam no momento de decidir o que fazer para começar a emagrecer. Acho que o que falta para a pessoa é um planejamento do quê? Primeiro, o que eu preciso fazer agora? Segundo, como é que eu vou migrar do que eu vou começar a fazer para o que eu quero para a minha vida? E terceiro, quais são as minhas opções de prazer das quais eu não abro mão? Perfeito, cara. Muito bom isso aí. Entendeu? Porque você falou, eu não quero deixar de ter o prazer de beber uma cervejinha com meus amigos. A cervejinha eu já estou começando a pensar em abrir mão. Não, porque tem outros, tudo bem, é a mesma coisa. É o álcool. É isso. Você vai trocar a fonte do álcool, o fermentado pelo destilado. Tá? Mas, enfim, o álcool ainda é o prazer. Né? Você não vai largar o prazer de beber alguma coisa ali com seus amigos, o prazer de estar com seus amigos e bebendo alguma bebida alcoólica, vamos botar assim. Mas você naturalmente foi fazendo essas escolhas. Talvez para as pessoas que precisam começar a emagrecer porque estão obesas, isso não possa ser algo natural. Isso tem que ser algo planejado. Eu Entendeu? acho que vai ter que ser... Não. Talvez para algumas pessoas que hoje querem começar a emagrecer... Eu não sei se eu entendi. Então, para algumas pessoas, essa coisa que a gente faz, que está sendo natural para a gente, tem que ser planejado. Eu não acho que está sendo natural para a gente, não. Para mim não tem nada natural, tá tudo planejado. Cara, no ambiente que a gente vive, se você não planejar, se você não olhar, não analisar e mas tomar... por que eu estou falando que está sendo natural para você? Porque você está percebendo que a sua vida sem a bebida fermentada está melhor e você percebeu, por uma experiência da sua mulher, que a bebida destilada com baixa caloria não vai afetar tanto. E tem algumas pessoas que estudiosas do assunto cetogênico, que não é o meu caso, que já apontam nessa direção também. Então assim, você está percebendo que a coisa está acontecendo, mas tem gente que não percebe e tem gente que vai precisar de orientação. Você está falando de precisar de orientação, porque planejamento todo mundo vai precisar. No ambiente que a gente vive... O planejamento... É parte da tomada de decisão. Exatamente. Exatamente. Acho que é isso que é mais importante. A tomada de decisão, para algumas pessoas, vai ser um pouco mais natural, apesar de ter algum nível de planejamento, e para outras não vai ser natural. Vai precisar ter alguém ali falando, olha só, vamos lá, quais são os prazeres dos quais você não abre mão? Eu não abro mão de comer um doce. Beleza. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa restringir caloria, mas você não abre mão de comer um doce. Então a gente vai ter que planejar o seu déficit energético, vai ter que planejar o seu déficit calórico, mantendo um doce. Qual doce? Qual doce você mais gosta? Eu gosto de bananada. Então, vamos lá. Vamos planejar onde a bananada vai ser inserida na sua vida. Entendeu? Eu acho que é isso. Entendeu? Sim, você está falando de orientação. Exatamente, orientação. Tá. Orientação. As pessoas vão precisar, algumas pessoas vão precisar ter esse tipo de orientação. Agora, eu tentei aqui ao longo desse episódio, e eu acho que menos do que eu gostaria, falar de algumas coisas do meu dia a dia que se tornam práticas para quem for tentar experienciar esse assunto, sempre com orientação. Uhum. É mais fácil. Exatamente. Mas sem orientação, tentar é melhor do que não fazer nada. Exatamente. Temos aqui o testemunho do nosso amigo Alex, do episódio anterior, que não nos deixa mentir. Mas trazendo aqui mais um aspecto prático dentro do que você falou. Tem um detalhe que eu não contei desse dia, que foi uma quarta-feira que meus amigos me chamaram para tomar cerveja. Naquele momento ali, a quarta-feira é o dia mais complicado da semana em termos de quantidade de aula que eu já dei, quantidade de coisas que eu já fiz. É o dia assim que é muito fácil dar um clique. Já fiz isso algumas vezes. Quarta-feira eu dou uma parada e falo assim, preciso tomar uma cerveja hoje. Preciso beber um uísque hoje. Isso já aconteceu algumas vezes, tá, Cauê? Então o que eu fiz? Aí vem uma dica, cara.
olha para todas as coisas que te dão prazer e faz as trocas. Algumas trocas podem ser muito saudáveis, outras menos saudáveis, mas para aquele momento funcionam. Para o meu momento, uma troca não tão saudável funcionou perfeitamente. E o que eu fiz? Eles nem viram. Eu sentei com eles, eles pediram a cerveja, quando eles foram brindar, eu meti a mão no bolso e puxei meu charuto. Essa é a minha cerveja de hoje. Tirei o charuto, acendi e fumei um charuto enquanto eles bebiam. Qual é a sua cerveja daquele dia? Qual é a sua bananada? Perfeito, Alan. Como é que você pode trocar, de preferência, o meu exemplo ele é ruim, porque o charuto não é uma coisa mais saudável. Apesar de você não tragar o charuto e de eu não fumar sempre. Mas, cara, é perfeito. Sabe por quê? Peraí, calma, deixa eu terminar. Porra. Então, voltando aqui, qual é a sua bananada, qual é o seu doce de leite? E aí, vou dar um exemplo que as pessoas não vão entender que é saudável, isso dá muita polêmica. E eu estava dando uma olhada lá no trabalho do carboidrato insulina. Tem 2 caras que são coautores das 2 publicações de 2020 e 2022, que são defensores ardorosos. Eu tenho que voltar, cara, eu fiquei super curioso quando eu fui dar essa analisada, e eu não investiguei os trabalhos mais recentes desses caras. São 2 defensores ardorosos de não ter gordura saturada na comida. E um deles, eu não estou lembrando o nome dos 2 agora, para sua infelicidade, né? Eu não estou lembrando. E um deles é um defensor ardoroso de não comer carne. É um cara que milita contra o consumo de carne do ponto de vista da saúde. Uhum. E esses 2 caras estão como coautores dos 2 trabalhos que falam porque não tem como não comer carne se levar em consideração a cetogênica, a low carb. Vai ter carne, vai ter gordura saturada, não tem jeito. E aí entra o meu ponto. Entre comer o arroz, a farofa e a maionese, eu como uma picanha com a gordura. Essa é a minha troca. E aí eu tenho que processar isso racionalmente, tá? Pô, isso aqui é maravilhoso, isso aqui também é. Pô, não dá para ter os 2. Por isso que tem a questão da decisão, tem a questão de abrir mão. Passa por isso. E não, por isso que também não é fácil. Porque na hora que você está comendo ali a picanha, você botar um pãozinho de alho enrolado na picanha. Tem gente que prefere na linguiça, eu prefiro na picanha. É um negócio que é... Aí de vez em quando eu vou lá, pego um pãozinho de alho, beleza. E depois eu vou na picanha e vou embora. Então, quais são as trocas que você pode fazer? O refrigerante, cara, é muito complicado. Pelo menos o 0 em vez do normal. Ah, mas você está falando para beber refrigerante. Estou falando que ninguém é perfeito. Você não vai conseguir abrir mão de tudo. Então você tem que começar a ver quais são as trocas possíveis que amenizam a cagada que vai ser que se você não fizer troca nenhuma. Cara, perfeito. Perfeito. Sabe por quê? Porque nem sempre na vida real você vai fazer as escolhas do que não é saudável pelo que é saudável. Você vai ter que fazer escolhas do que é menos saudável e do que é menos saudável, mas vai colaborar para o seu objetivo. Foi o que você fez. É isso aí. Entendeu? Por quê? Porque aquilo ali te trouxe um prazer que substituiu um outro prazer, mas que conseguiu fazer com que você alcançasse seu objetivo naquele momento de recusar algo que você gosta. Perfeito. Entendeu? É isso. Então, a questão é aceite. Ninguém vai ser perfeito nas escolhas. As escolhas não precisam ser perfeitas. O que precisa você tem um objetivo? Então, faça as escolhas que sejam compatíveis com esse objetivo. Mesmo que elas não sejam perfeitas, mas que façam você chegar no seu objetivo. E uma boa orientação ajuda muito nesse sentido. E uma boa orientação vai ajudar muito nesse sentido. E aí, por exemplo, você tem uma boa orientação na dieta cetogênica. Ótimo. Enquanto, aproveitando, né, você podia falar para a galera aí, né, tá no primeiro, em breve teremos junto com aqui os professores de educação física, o nutricionista no podcast de obesidade e emagrecimento e lá na assinatura, porque o Cauê está fazendo nutrição. Eu estou fazendo nutrição. Não vai ser meu nutricionista, vai continuar sendo a Vanessa.
Não Vanessa, quero eu falei ser só o nome, hein? Não falei Instagram, não falei nada. Não Porque ela não quero. quer ser divulgada. Nem quero ser seu nutricionista, tá maluco? Não vai aguentar, né? Nem quero. Não vai aguentar. Mas tô fazendo nutrição, tô iniciando essa jornada. Eu sei que vai ter, assim, não vai ser fácil, porque, pô, pós-doc, dando aula. Mas isso aqui, mais tudo que permeia, ex-físio, enfim, uma porrada de coisa. Não é fácil, mas, cara, vambora. Isso não é E problema daqui a algum meu. tempo vou estar aqui e aí eu posso me apresentar como professor de educação física e nutricionista. Isso não é problema meu. Eu tenho as minhas guerras, você cuida das suas. Eu queria caminhar para o final fazendo uma análise crítica de uma coisa que eu acho importante. Uma das coisas também que chama atenção quando se fala de dieta cetogênica, e eu já falei que eu não estou em defesa da dieta cetogênica e nem pretendo ser um cetogênico ad eterno, mas ela me provocou uma reflexão para muitas coisas. Uhum. E uma das coisas que se fala muito é, cara, você tirou carboidrato, você não vai hipertrofiar, você vai perder massa muscular. E aí tem um ponto. Primeira coisa que eu vou dar uma debochada, tá? Eu não vou participar de campeonato de fisiculturismo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, o que é perder massa muscular, gente? E o que precisa ser realmente analisado? Quando você pega alguns trabalhos com expectativa de vida, com saúde cardiometabólica, que fala que a manutenção da massa muscular, quando você melhora lá a manutenção da massa com uma determinada estratégia, os perfis cardiometabólicos são melhores. Quando você vai olhar os dados, o que melhorou foi a composição corporal. Muitas vezes via perda de massa muscular com perda de gordura maior que a perda da massa muscular. Então, o que precisa ser olhado é, quando você tem, sei lá, 60 quilos, isso é muito difícil de ver, tá, Cauê? Eu estou levantando um questionamento mesmo, não estou batendo no martelo. A única coisa que eu falei antes é assim, eu não estou disputando fisiculturismo. Eu não preciso ficar o cara mais forte que eu posso ser. Eu tenho várias coisas na minha vida que são tão importantes. E a massa muscular, ela é um fator importante? Sim. Mas hoje o que a literatura mostra pra gente é que a força é mais importante. E aí eu vou dizer de cara, a minha força diminuiu 0 e de 2 semanas para cá ela aumentou. A minha massa muscular, eu comecei a fazer agora uma avaliação mais precisa. Essa eu não estou divulgando, porque esses números eu vou acompanhar ali com mais detalhe. De repente, lá na nossa assinatura, eu vou divulgar essa avaliação mais fiel. Porque... Calma, Cauê, que eu falei que eu vou terminar. Você sempre fica ansioso para falar. Não, isso aí ia dar um adendozinho. Calma, não vou deixar, vai dar dando porra nenhuma. O pessoal fica tá vendo como monopoliza, né? O microfone, esse filho da puta. Os caras já que estão gravando, quando eles olharam assim, porra, cara grosso, né? E aí, Cauê, eu tô acompanhando lá, tá? Na minha balancinha de bosta, de banheiro, eu tô oscilando. Tem hora que parece que eu ganhei massa, tem hora que parece que eu diminui, então não dá para confiar. Mas, caraca, se eu chegar que eu engordei. A partir de agora eu cheguei no ponto, Cauê, que se eu emagrecer, mas se eu perder mais gordura, eu vou baixar com um peso que há muito tempo eu não tenho na minha vida, que é o peso da minha época de 20 anos. Quando eu não fiz a cetogênica lá atrás, que eu fiz a low carb, que eu treinei pra caramba, que eu bebia uma vez por semana, 2, eu cheguei a pesar 67, muito seco, e voltei para 69, fiquei com a composição boa. Agora eu estou num caminho, que eu estou fazendo a projeção, que não dá para saber se isso vai acontecer, porque essa porra não é matemática, de ir para 65, 64. No momento eu estou com 69,9. E aí eu estou oscilando a 69,9, 70, enfim. Mas vamos supor que eu descesse e que a minha massa muscular caísse um pouco, minha força se mantivesse. E se eu tivesse um número de qual era a quantidade de massa muscular que eu tinha com 20 anos, e se eu tiver uma variação de 100, 200 gramas para baixo, qual é a porra do problema? Nenhum. E esse aqui é meu ponto, porque a gente se apega nos negócios, mas perdeu massa muscular. Perdeu 200 gramas, 500 gramas, para dormir melhor, para correr melhor,
para andar melhor, para fazer tudo melhor. Tudo melhor. Tem coisas que eu não preciso entrar, inclusive, em detalhe. Porra! Tudo fica mais fácil na minha vida. E o principal, que eu acho que também está muito associado à ausência do álcool, é o sono, cara. A diferença que está fazendo na minha vida as últimas 2 semanas, o sono, a qualidade, não é a quantidade, porque a quantidade eu não tenho como mexer. Porque a gente tem que acordar para trabalhar. Isso não dá para dormir na hora que quer. Tem um limite. Mas a qualidade, bater, virar para o lado, buf, vrum, e acordar, o telefone desperta e fala assim, caraca, daria para dormir um pouquinho mais. Levanta assim, meio cansado e não tem negócio de toquinho no soneca. Eu também já não tinha isso, né? O telefone toca, eu levanto. Não tem esse negócio de apertar soneca. Já há muito tempo que eu não sei o que é apertar um soneca. Tocou, está na hora de levantar. Eu levanto, só que eu levanto, cara, lavo o rosto. Caramba, meu irmão, tô acordado num nível e eu tô falando de, não é de 6 horas da manhã. Eu tô falando de 3 horas da manhã, que é o horário que eu levanto todo dia. Então são várias coisas para a gente ficar olhando. E o Alan falou que a massa muscular não é importante, né? Volta e lê de novo a porra do texto. Escuta de novo o podcast. Que eu falei é que você não pode olhar para isso como se fosse a coisa mais importante num conjunto de fatores tão grande, num ser tão com tanta coisa em volta que você vai lá e fala assim, perdeu 500 gramas de massa muscular. E a força, o animal? Tu olhou para a força? Sabe o que eu acho? De verdade? Assim, a gente está muito acostumado, né, a olhar o macro e fazer correlações. Nós somos sistemas complexos. O ser humano é um sistema complexo. E dentro dos sistemas complexos, né, você tem os arranjos. Né? Eles, dentro da complexidade, eles se arranjam para continuar funcionando. E a gente acaba ligando. Por que eu comecei falando? A gente liga muito para o macro. Porque a gente liga muito, né, hoje para os parâmetros que a gente consegue avaliar e faz a correlação com as coisas que a gente consegue medir. Tipo, percentual de gordura e saúde, de uma forma geral. Percentual de massa muscular e saúde. Percentual de massa muscular, gasto calórico. Só que, como eu falei, os sistemas complexos se arranjam. Então, às vezes, você perder massa muscular, mas o arranjo que o nosso metabolismo faz para que com menos massa muscular funcione melhor, que é o que está acontecendo com você, exatamente isso? É que eu não sei. Não, pelo seu relato... Faltou eu complementar, mas termina de falar que eu complemento. Pelo seu relato, é o que parece estar acontecendo. Não sei, porque a última avaliação apontou na direção contrária. Não, apontou para ganho. Não, ok. Porque a minha balança não dá para dizer nem que está descendo, nem que está subindo, que ela é uma bosta. Mas enfim... Então o que vale mais? Vale mais. O que eu tenho efetivamente? A força que está aumentando. Então, mas vale, tá aumentando. Vale mais as observações que você está fazendo no seu dia. Por quê? Se o seu sono está melhor, isso indica o quê? A sua variabilidade de frequência cardíaca ao longo do dia, ela está melhor, porque a variabilidade tem relação com o sono. Indica o quê? Indica que esse metabolismo está melhor. Por quê? Porque o teu metabolismo, em alguns momentos, vai regular sua produção hormonal. Entendeu? Então, e a sua produção hormonal vai regular praticamente tudo no seu corpo. Desde o seu sono até a performance durante a corrida no City. Que está melhor. E que talvez esteja regulando sua testosterona. Porque sua força está melhor. A sua disposição está melhor. Olha o quanto de coisa que a gente está falando. Pois é, disso que eu estou falando. Entendeu? É o olhar do todo. É o olhar do todo, é o sistema complexo. E aí, quando eu falo do meu lado, do jejum intermitente, onde eu tenho observado uma melhora do meu desempenho físico de uma forma geral no meu dia a dia, né? Eu tenho observado uma... Assim, ontem eu tava com uma calça que eu vou ter que largar. Porque a calça tá caindo. Manda apertar. Se você gosta da calça, manda apertar. Não, já tá velha já, vou
Então doa. Não, eu vou doar. Mas, cara, tá caindo. Essa calça, há um mês e meio atrás, ela não caía do jeito... Assim, eu ando 5, 10 passos, eu tenho que puxar ela. Entendeu? E assim, isso pra mim... esses efeitos que eu vejo em mim, independente do peso que eu tô vendo na balança, que eu meço todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, é muito melhor do que esses efeitos, dá muito mais prazer de ver que o trabalho que eu estou fazendo está dando resultado. Mais uma vez, sistemas complexos. Você falou, com outras palavras, exatamente a mesma coisa que eu falei. Eu só tenho uma dúvida, porque quando você falou que a gente olha o macro, na verdade, a mim parece que a gente está olhando o micro e querendo extrapolar para o macro. Não, a gente não olha o micro, porque se a gente olhasse o micro, a gente ia olhar a produção hormonal, o metabolismo energético. Então a gente, quando fala de macro e micro, está falando de coisas separadas. São coisas diferentes. Para mim, a gente olha o micro, porque assim, você olha um fator para explicar o todo. É disso que eu estou falando. Sim, não. Na verdade, isso aí é um olhar reducionista. Então você está olhando aqui na massa muscular e quer explicar a mesma coisa. Eu querer explicar agora, e estou falando porque eu falei isso para alguns amigos. E eu falei, estou sendo reducionista, estou sendo metonímico. Foi isso que eu falei. Que é você tentar pegar uma coisa isolada e por aquele fator que está acontecendo, você explicar todo o sistema que está em volta. Então eu falei, estou reduzindo. A mim parece que a ausência do álcool, como há muito tempo eu não sei o que é na minha vida. E não é que eu beba todo dia, mas eu bebo todo final de semana. Eu não lembro a última vez que eu fiquei 20 dias sem beber. Eu não lembro. E a mim parece que essa ausência do álcool, muito mais que a dieta cetogênica em si, que pressupõe a ausência do álcool, ok? Mas muito mais a ausência do álcool, ela está me ajudando no sono. Por quê? Eu já treinava, só que eu estou treinando melhor. Eu já me alimentava com menos carboidrato, só que eu não colocava tanta gordura. Estou colocando bem mais gordura do que eu colocava, Cauê. Eu aumentei consideravelmente o meu consumo de gordura. Eu fiz alguns pequenos ajustes que eu fui fazendo no caminho com a ajuda da Vanessa, a nutricionista. Ela, não, vai para cá, vai para lá, ela foi me orientando e eu fui seguindo e foi dando certinho, bonitinho. É danada ela, sabe o que está fazendo. Mas os detalhezinhos tão bobos, coisas que às vezes você vê as pessoas criticando, as pessoas criticam coisas que às vezes não estão bem descritas na literatura, mas quando você aplica aqui na vida real, funciona. Então, meu irmão, se funcionou... Enfim, é tanta coisa para avaliar e uma coisa vai influenciando a outra. Né? Os sistemas eles vão se ajustando e vão se ajudando ou se atrapalhando, que é difícil você pegar um único fator. E aí, quando eu trago a questão da massa muscular, veja bem, de novo, eu estou ligado que eu não tenho noção, Cauê, se está diminuindo ou não, mas eu estou vendo que o meu peso vai continuar diminuindo. E aí é outra parada. Como eu estou vendo que o meu peso vai continuar diminuindo, o que eu estou fazendo? Cara, eu vou dar uma ênfasezinha no treinamento de força. Para tentar, porque eu estou vendo que até eu terminar essa dieta, cara, vai reduzir. Então, eu quero perder menos massa muscular. Não é que eu também caguei. Eu quero diminuir, eu quero ver se eu mantenho, eu quero ver se eu até ganho. Eu quero ganhar e continuar perdendo. Para quando eu subir na balança, em vez de eu sair de... hoje eu estou girando em 69,8, 69,8, 70,0. Para que eu caia para 69, 68,5, com mais músculo e menos gordura. Não, que eu não vá para 65. Eu não estou querendo chegar no peso. Só que é o seguinte, cara, pode ser inevitável. Se eu controlar todos os fatores, porque é uma coisa que eu observo na minha prática, quando você ajusta tudo, o seu corpo vai para o seu, entre aspas, set point. Ele vai. Quando você bota todos os fatores alinhados, treina bem, come bem, dorme bem, tem menos estresse, as coisas estão rodando direitinho, você se direciona para o seu set point. E o meu set point, cara, é 63, 64. Eu tô assustado. Há muito tempo que eu não sei o que é isso. Então eu vou ver aí eu vou ter que botar um treinamento de força um pouquinho mais, né, como diz o mestre Andeleta, treinamento neuromuscular, para a gente parar de usar o treinamento de força.
Eu acho importante essa visão dele, mas ele mesmo, a gente já discutiu assim, não é, de vez em quando vai falar treinamento de força, vai ser mais fácil das pessoas entenderem. Mesma coisa que deixar de falar exercício físico para falar atividade física. A gente sabe que é atividade física, na verdade, que a gente precisa falar, mas eventualmente usar o termo exercício físico pode ajudar didaticamente. Falamos pra caramba, hein, Cauê? Pra caceta. Hoje eu me empolguei mais do que você. Vamos nessa, então? Já tá na hora, né? Passou da hora. Somente lembrando, galera, curta esse vídeo. Não deixe de seguir a gente no Instagram. Nossas redes sociais estão rolando aqui o tempo todo, tá? Se inscreva no canal. Ativa o sininho para você receber as notificações quando os vídeos subirem para lá, tá? Sigam os 2 perfis no YouTube, o perfil da Movement e o perfil da Xphysio. O perfil da Movement vai sempre ter os episódios completos, o perfil da Xphysio vai sempre ter os cortes, tá? Então, fica ligado nos nossos perfis e... Dia 10 de junho, aliás, primeiro, dia 30 de maio, lançamento do curso que vai ser no dia 10 de junho. Exatamente. Lançamento do curso Emagrecimento que você precisa saber para não ser enganado. Um podcast especial no Talk da Saúde com as nossas amigas Rafa Brandão e Edma Alves. Quem estiver ao vivo vai poder fazer pergunta. Elas também vão bombardear a gente de perguntas que eu sei. Vai ser um evento muito legal. Um episódio que a gente está reservando 1h30 para gravar. Não necessariamente vai ser de 1h30, mas a gente já reservou 1h30 para poder atender as pessoas. E quem estiver presente, inscrito, vai ter um presente especial para o dia 10 de junho. Certo, Cauê? Certo, Alain. Tamo junto então, querido. Vamos nessa. Vamos nessa. Um abraço.